Há apenas um ano, o mercado de veículos elétricos, ou VEs, parecia imparável. As vendas estavam a disparar, impulsionadas por incentivos governamentais e por consumidores conscientes do meio ambiente. Avançando para hoje, a narrativa tomou um rumo inesperado. Os números de vendas estão a estagnar e o mercado, antes em expansão, parece estar a travar. Desde preços altos a preocupações sobre a infraestrutura de carregamento e autonomia dos veículos, vários fatores estão a contribuir para a desaceleração. Compreender estes desafios é crucial tanto para os fabricantes de automóveis como para os decisores políticos, à medida que navegam na paisagem em evolução da mobilidade elétrica. A administração Biden, uma forte defensora dos veículos elétricos, fez recentemente um ajuste significativo às suas metas de vendas de VEs. A meta inicial de ter os VEs a representar 50% de todas as vendas de carros novos até 2030 foi revista em baixa. Esta decisão surge numa altura em que a administração reconhece os obstáculos significativos que enfrentam a adoção generalizada dos VEs. Vários fatores contribuíram para esta recalibragem. Uma consideração fundamental é a persistente diferença de preço entre os veículos elétricos e os seus equivalentes à gasolina. Apesar dos incentivos governamentais, os VEs continuam a ser significativamente mais caros no início, o que os torna inacessíveis para muitos consumidores. Além disso, a escassez global de semicondutores tem tido um impacto significativo na indústria automóvel, incluindo a produção de VEs. As disrupções na cadeia de abastecimento levaram a atrasos na produção e ao aumento dos custos, prejudicando ainda mais a disponibilidade e acessibilidade dos veículos elétricos. O foco está a mudar para enfrentar os desafios sistêmicos que impedem a adoção dos VEs, como a acessibilidade, a resiliência da cadeia de abastecimento e o desenvolvimento de infraestruturas. Ao reconhecer estes obstáculos, a administração pretende promover uma transição mais sustentável e inclusiva para a mobilidade elétrica. Na indústria automóvel, está a surgir uma tendência preocupante: um excedente crescente de veículos elétricos não vendidos. Os concessionários que antes estavam famintos por estoque de VEs estão agora inundados com unidades não vendidas. Esta acumulação de estoque aponta para um fosso crescente entre a oferta e a procura, levantando preocupações sobre o verdadeiro ritmo de adoção dos veículos elétricos. Os fabricantes de automóveis, impulsionados pelas regulamentações governamentais e pela onda inicial de entusiasmo pelos VEs, aumentaram a produção para satisfazer a procura prevista. No entanto, a realidade é que a adoção pelos consumidores não acompanhou este aumento da produção, levando a um excedente de VEs não vendidos. Além disso, a disponibilidade de alternativas apelativas, particularmente os veículos híbridos, está a influenciar as escolhas dos consumidores. Os híbridos oferecem uma experiência de condução mais familiar, proporcionando ao mesmo tempo vantagens em termos de eficiência de combustível, o que os torna numa opção atrativa para os consumidores que hesitam em optar por veículos totalmente elétricos. O estoque crescente de VEs não vendidos é um sinal claro de que o mercado não está a absorver os veículos elétricos ao ritmo inicialmente projetado. É fundamental abordar os fatores que contribuem para este excedente, como a sensibilidade ao preço e a concorrência de alternativas, para alinhar a produção com a procura real. Apesar do fascínio pelos veículos elétricos, o seu preço elevado continua a ser um obstáculo significativo para muitos potenciais compradores. Embora os incentivos governamentais e os créditos fiscais ajudem a compensar alguns dos custos iniciais, os VEs continuam a ser geralmente mais caros do que os veículos a gasolina comparáveis. O custo elevado dos veículos elétricos pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o custo da produção de baterias. As baterias são o componente mais caro de um VE, e a sua produção depende de minerais raros,
que estão sujeitos a flutuações de preços e vulnerabilidades na cadeia de abastecimento. Enquanto os custos das baterias se mantiverem elevados, o preço global dos VEs continuará a ser um obstáculo à adoção em massa. Para além disso, a disponibilidade limitada de modelos de VEs acessíveis agrava o problema do preço. Embora as opções de carros elétricos de luxo tenham proliferado, o mercado de VEs econômicos continua relativamente pouco desenvolvido. É fundamental reduzir a diferença de preços para tornar os VEs numa opção viável para uma base de clientes mais alargada.